Canal Sérgio Monteiro. Baruch Cabim, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Com muita satisfação e muita alegria que nós estamos aqui para gravar mais um vídeo a respeito da Palavra de Deus. Neste vídeo, muito interessante, nós queremos de uma forma rápida fazer uma análise sucinta a respeito do texto de 1 Coríntios 15, 23, em continuidade à nossa discussão a respeito deste assunto, ligado àquela tremenda discussão que tem aí, ao vídeo anterior que nós gravamos, sobre o termo tagma, sobre o termo aparché e sobre o significado deste texto, do texto de 1 Coríntios 15, 23, para a questão da ressurreição de Moisés. Eu quero convidar você, mais uma vez, a se inscrever, você que assiste e não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, compartilha, manda os vídeos, mande sugestões, mande comentários, questione, critique, diga, fale, se manifeste, afinal de contas é livre a liberdade, é livre a expressão. Você pode se expressar da maneira como você quiser, desde que seja feito com atitude de respeito e com atitude de reverência, porque nós não estamos lidando com literatura secular, estamos lidando com a palavra de Deus, a palavra do nosso Deus. Mais alguns abraços sempre, né? Nós precisamos ter essa cadência de mandar uns abraços especiais para amigos que nos assistem. Eu quero mandar um abraço para toda a minha família ali na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia, família Monteiro lá, família Monteiro, que com certeza está nos assistindo. Um abraço também ali ao pastor Eliezer, que está lá em Sergipe agora. Tantos outros que nos assistem também neste momento, que estão conosco aí, trabalhando nesta labuta da fé. Ao Jardel, ao irmão Manuel, ao pastor Cervelli, lá nos Estados Unidos, ao pessoal da Liga Apologética. Aliás, você precisa se inscrever na Liga Apologética. Se você ainda não se inscreveu, está perdendo tempo, meu brother. Porque ali há vídeos bons, alguns dos nossos vídeos aqui também estarão lá, os vídeos apologéticos, vídeos que têm o objetivo de fortalecer a tua identidade, fortalecer a tua fé, de dar respostas embasadas e boas para questões que são levantadas contra a fé bíblica adventista. Nós estamos ali, deixa eu falar para você aqui quem está lá, ó, Leandro Quadros, ali está o Nelson Vassiuk, produtor do Leandro, um argentino gente buena. Nós temos ali o Aldolfo Eclair também, nosso amigo ali do Paraná, um grande estudioso da língua grega. Está o Tiago Santana, o Roche Tiago Santana, a quem eu mando um abraço também, que está estudando lá no IAN, na nossa faculdade de teologia, e ele está ali nos ajudando também nessa Liga Apologética. Está o pastor Cervelli, que é lá dos Estados Unidos, que também tem um canal muito bom no YouTube e está ali nos ajudando com a desmistificação daquilo que pensam saber sobre o Adventismo no sétimo dia. Pastor Marco Brito, aqui de São Paulo, também nos auxilia. Pastor Peterson Bray também. Ou seja, é só gente fera. E aí, entre eles, eu estou ali meio que de intruso, né? Além de tudo, a Maiara também, da Escola Bíblica da Novo Tempo. Em outras palavras, queridos, você que está acostumado a ver alguns vídeos esparsos de apologética, você tem um lugar centralizado também ali com essas feras da teologia adventista, da apologética adventista. Tá bom? Eu quero mandar um abraço também de forma muito especial, mas muito especial mesmo, para os estudantes, os pastores em formação, aqueles que dentro em breve terão que assumir a responsabilidade de muitas igrejas. Aos estudantes ali do IAN, que nessa próxima semana já estarão trabalhando, estarão já nos últimos momentos dos seus dias ali dentro do primeiro semestre no IAP, ali no Paraná, em Maringá, que eles recebam a bênção de Deus ao saírem na missão agora, missão de colportagem, nos últimos momentos deste primeiro semestre, seja do primeiro ano, segundo, terceiro ano, quarto ano, passei por isso também, é muito, muito desgastante em certo sentido. Aos jovens lá do IAN, que sempre nos acompanham, mandam mensagens, muito obrigado a vocês. Muito obrigado pela disposição de aceitar o chamado de Deus. Problemas vocês vão ter, angústias também, mas saibam que Cristo venceu o mundo. Ao pessoal da FAAMA, que tem sido constante ali naquela região do norte, Deus abençoe vocês também na continuidade dos seus estudos, para aqueles que estão se formando também nos campos para onde, se Deus quiser, assim irão trabalhar. Ao pessoal da Faculdade Adventista de Teologia de São Paulo, que Deus os abençoe também. Vão em paz nas férias. Muito obrigado pelos contatos, muito obrigado por nos motivar. Aos meus colegas que se formaram há muitos anos, que Deus nos abençoe e continue nos abençoando em cada um no seu campo, em cada ministério desenvolvido.
Queridos, o tema de hoje é o tema, uma continuidade daquele vídeo que nós gravamos sobre aparquê e tagma. Não é uma continuidade absoluta, por quê? Porque nós não vamos falar de novo sobre análise semântica, análise sintática, nós não vamos falar de novo sobre o que é quando usar um ou quando usar o outro. Não. Hoje nós queremos fazer uma análise simples e rápida do texto do livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Vocês vão perceber que eu não vou entrar muito em terminologia grega, em sintaxe, etc., porque, sinceramente, com toda a sinceridade e com todo o carinho aí ao professor Euler, que é quem trouxe essa discussão também, até nós mesmos que estávamos discutindo, o texto do capítulo 15, ele é um texto muito franco, muito direto, muito simples. E esse texto, ao ser simples, ele nos permite trabalhar em vários níveis. O nível da gramática grega, que é muito interessante e importante, mas não é determinativo para o significado das palavras, mas sim para o significado das expressões, ou seja, na análise sintática. A análise morfológica das palavras, da forma como as palavras existem ali, se ela está no nominativo, se ela está no genitivo, se ela está no ablativo, se ela está falando da teoria dos 7 casos, se ela está no dativo e etc., ela nos interessa, mas apenas no sentido de como é que nós vamos analisar as palavras nas suas relações sintáticas, nas relações uma com a outra, umas com as outras. A análise semântica nós já fizemos e nós vamos só repetir alguns eventos e exemplos aqui, não apenas das palavras, mas de expressões que não apenas acontecem na língua grega, mas na língua portuguesa também. Mas o que nós vamos trabalhar aqui é mais ou menos o que o Nelson trabalhou em um certo sentido, dando um passo além já a respeito do capítulo 15. Antes, só para não para contextualizar, mas para dar uma satisfação àqueles que nos perguntaram a respeito da pergunta do professor Euler ali no final do seu vídeo. Qual palavra foi a pergunta do professor Euler? Qual palavra seria utilizada se quiséssemos, se ali o Novo Testamento Paulo quisesse falar de ordem no sentido cronológico? Essa pergunta é uma pergunta falaciosa, na verdade. O primeiro ponto porque nós não estamos lidando com a parquê. Por exemplo, ela cobre apenas um espectro, um trecho. A parquê tem a ver com o sentido de sacrificial, não tem a ver com cronologia, com isso, com aquilo outro. Por isso, ela não haveria necessidade de se trocar a palavra aqui, a palavra parquê. Além disso, no contexto, nós vamos perceber que a parquê é utilizada por uma significação teológica. Paulo, no livro de Romanos, ele fala que Cristo é o primeiro dos mortos. E quando ele fala disso, ele usa protós ou protos, como você preferir pronunciar aí, dependendo da sua versatilidade em pronúncia grega. E quando você tem isso aqui em aparquê, Paulo se utiliza da terminologia cultica do Antigo Testamento. E é exatamente por isso que nós fomos no nosso artigo lá para o Antigo Testamento, através da Septuaginta, da Bíblia Hebraica, para se utilizar a expressão acadêmica cotidiana, normal, da Bíblia Hebraica, para buscar o significado semântico, ou seja, o campo semântico de aparquê, e o seu histórico de uso. Como o aparquê é utilizado dentro do texto, dentro da tradução da Septuaginta, quais as palavras que ele traduz e quais são os seus contextos de uso. Não me interessava muito dizer assim, aquele é utilizado como ele é aparchais, ele é aparquê, ele é um nominativo, ele é um genitivo, etc. Porque é uma expressão do contexto cultico, ela vai aparecer de qualquer maneira, independente do seu caso, na Septuaginta, que não é determinativa para o significado do texto hebraico, mas para o significado do Novo Testamento, sim. Ela vai aparecer e vai ter o mesmo significado. Ela vai ter o mesmo significado. O ponto a ser levantado, o ponto a ser questionado, é se este significado ele está relacionado com primazia ou com temporalidade. No campo semântico de aparquê aparecem as duas ideias. Desta forma, nós precisamos então ir para o próximo passo, e não é análise sintática, é análise contextual. O próximo passo é determinar dentro do contexto qual é o tema do autor e qual o significado dentro do campo semântico que vai se encaixar no tema escolhido pelo autor e no qual a palavra foi escolhida para ser utilizada. E quando nós olhamos isso, nós vamos perceber que a parquê não pode ser utilizada no sentido temporal, não será utilizada no sentido temporal nas suas muitas aparições no Novo Testamento, as suas várias aparições no Novo Testamento, e muito menos em 1 Coríntios 15.
Embora apareça a palavra telos, embora apareça uma sequência temporal, você vai perceber que essa sequência temporal ela é narrativa. E ao ser narrativa, ela não impõe significado temporal às palavras, porque a escolha da palavra tem a ver com o significado dela no contexto do Antigo Testamento, de onde Paulo vai retirar muitas das suas expressões e significados de palavras. Ademais, e aqui existe sim agora o contexto de relação entre duas palavras, e vem a palavra, e aí eu estou falando palavra várias vezes, vai ficar redundante em muito sentido, mas é muito importante que você entenda. A palavra aparquê, ela está relacionada contextualmente com a palavra tagma. E nós precisamos então definir qual é o significado da palavra tagma. E toda essa discussão tem sido relacionada, tem tentado justamente definir o significado da palavra tagma. A palavra tagma, em nenhum texto, aparece no sentido de temporalidade. A palavra utilizada algumas vezes no Novo Testamento no sentido de temporalidade, deixa eu pegar a cola aqui, é katexes. Katexes é justamente a palavra que aparece no sentido de sucessão cronológica ou de sucessão lógica. Por exemplo, quando Pedro se levanta no livro de Atos, capítulo 2, se não me engano, verso 34, e diz que ele apresentou sucessivamente, a palavra utilizada ali é katexes. Katexes. E dentro dos léxicos, por exemplo, de Baltz e etc., ela é exatamente a palavra que aparece para sucessão cronológica. Para sucessão cronológica. Se aqui fosse utilizado o katexes, não haveria discussão alguma. Não haveria discussão alguma. Ela seria a palavra que determinaria que se fala de uma sucessão temporal, cronológica, uma sucessão lógica, mas seria algo que acontece um após o outro. Tagma não tem esse significado. Tagma tem a ver com aquilo que é ordenado, e é daí que nós retiramos o significado, aquela citação, que era a citação importante do artigo do Dr. Gerhard Dehlen no livro de Gerhard Friedrich, que é o Theological Dictionary of the New Testament. Tagma é o resultado de tassô. Tassô é o verbo que significa ordenar. Que tipo de ordenamento, de ordenação? Tagma tem a ver com a ordenação militar. No Antigo Testamento, no livro de Números, lá na Bíblia hebraica, no livro de Números, essa expressão tagma aparece várias vezes, se referindo ao estandarte de cada tribo. Cada tribo era referida ali sob uma bandeira, e essa bandeira é referida como tagma. E você pode olhar numa concordância da Septuaginta, por exemplo. Em nenhum lugar do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, tagma aparece com significado temporal. Em nenhum lugar da literatura grega, tagma aparece com significado temporal. No Novo Testamento, tagma aparece apenas em 1 Coríntios 15, 23, de modo que a história, e aí alguém disse, não, mas não fez uma análise de tagma nos seus usos do Novo Testamento. Mas não existe uso no Novo Testamento. Existe apenas em 1 Coríntios 15. Óbvio, aparecem as formas relacionadas, táxis, aparece taxin, aparece tassô, aparecem outras palavras do mesmo domínio semântico. Entretanto, tagma aparece apenas aqui. E é em decorrência disso que se busca na Septuaginta, na literatura grega circundante, e pelo princípio histórico, no máximo até o mesmo período, e não tempos posteriores, o significado dessa palavra. E essa palavra tem um significado sempre, em todos os seus usos, tem o significado de um grupo organizado de forma militar. Isso nós encontramos posterior um pouco a Paulo, ali circundante, período e tal, em Flávio Joséfo. Tantas pessoas gostam tanto de Flávio Joséfo e esquecem de se atentar à língua que Flávio Joséfo escreveu. Ele, escrevendo em grego, utilizou o tagma várias vezes para se referir ao exército romano. E é interessante que o nome do líder um dos nomes para se falar general, ou um líder de corporação em grego, no grego antigo, é strategos tagma. É aquele que é o líder de um grupo. Tagma tem a ver também, isso é interessante, na própria biologia, tagma é utilizado para a classificação de grupos e nunca de temporalidade. Por isso, a parquê precisa, ao ser relacionado com o tagma, precisa ser harmônico com o sentido contextual, com o sentido que é dado pelas palavras que existem no texto. Cristo é a parquê, dada a sua unicidade. Cristo é a parquê porque Ele é a garantia da nossa ressurreição. Ele é a garantia da ressurreição daqueles que morrem em Cristo. Ele é a garantia da ressurreição de todos os homens em todas as eras. Sem Cristo não haveria ressurreição. Não haveria discussão sobre a ressurreição, e é exatamente isso que o apóstolo Paulo fala no capítulo 15, e eu quero convidar você a analisar algumas expressões do capítulo 15, notando como contextualmente
o tema nos auxilia a delimitar o período, por exemplo, delimitar o grupo que pertence ao tagma e delimitar também o grupo que está relacionado no capítulo 15, verso 22. Eu não vou fazer aqui com uma lousa em grego, como o professor Euler fez, porque eu não tenho uma lousa em grego, eu não tenho uma lousa. O primeiro ponto é esse. Eu posso até comprar em um outro momento e a gente fazer isso, mas eu não vou fazer isso agora aqui, porque também... E o segundo ponto é porque não há necessidade de colocar aqui todos os termos gregos, repetir o que o professor Euler já disse, numa análise sintática muito bem elaborada, com conclusões com as quais eu não concordo, mas uma análise sintática muito bem elaborada. O contexto do capítulo 15, o capítulo 15 fala a respeito das boas novas, começa as boas novas, falando a respeito das boas novas, ou da Bessorá em hebraico, ou do Evangelion no grego, no capítulo 15, verso 1. E ele fala, Paulo fala, das boas novas que ele havia anunciado àquele povo e dos quais receberam, nas quais tomaram seu lugar, eu estou lendo na tradução judaica do David Stern, e pelas quais estão sendo salvos, ou seja, o processo de salvação, contanto que se apeguem à mensagem que lhes anunciei. Se não fizerem, vocês terão confiado em vão, ou seja, terão fé em vão. Paulo começa a descrever a respeito, em seguida, falando sobre qual era o conteúdo do seu anúncio. O conteúdo do seu anúncio é: o Messias morreu por nossos pecados de acordo com o que diz o Tanar, ou a Bíblia hebraica. Ele foi sepultado e ressuscitou, e aqui está a tônica do que ele diz. Ressuscitou ao terceiro dia, e é a ressurreição, de acordo também com o que diz o Tanar. Foi visto por Pedro, foi visto pelos 12, depois foi visto pelos 500, e esse depois é narrativo, não apenas literário, não apenas temporal, né? Por mais de 500 irmãos, de uma só vez, que a maioria ainda vive, e alguns, embora alguns já tenham morrido. Preste atenção nessa expressão. Alguns já haviam descansado, já haviam ido dormir, já estavam mortos, necron. Depois ele foi visto por Jacob, por Tiago, e a seguir por todos os apóstolos. Em último lugar foi visto por mim, ainda que eu tenha nascido no momento errado, né? Como diz a tradução aqui, mas é como se fosse um dejeto, como se ele fosse apenas o restolho. Ele foi visto, etc., porque sou menor dos emissários, ele fala a respeito de si mesmo. Contudo, pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não é em vão. Ao contrário, tenho trabalhado, e etc., etc. E aí ele volta no verso 12, fala a respeito da tônica da sua mensagem, que é a ressurreição de Cristo Jesus, e ele diz assim: se lhes foi anunciado que o Messias ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês podem dizer que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, o Messias não ressuscitou. Percebam que aqui ele já começa a colocar algo que vai ser, e é por isso que ele vai utilizar a palavra aparché. Só existe ressurreição dos mortos se existe a ressurreição de Cristo Jesus. Ele é o penhor, a importância da ressurreição de Cristo é porque ela é a condição sine qua non para a ressurreição. Antiga, nova, anterior a ele, posterior a ele. A ressurreição de Cristo é atemporal nesse sentido. Ela é transcultural. Ela atinge todos aqueles que estavam antes da própria vinda dele, mas também e principalmente aqueles que vieram após ele, na sua garantia e não na sua temporalidade. Por isso, se não há ressurreição, se Cristo não pode ser o aparché, se ele não é o penhor da ressurreição, não existe ressurreição. Não existe outro que traga a ressurreição. Se o Messias não ressuscitou, continua Paulo dizendo, o que anunciamos é vão e também a vossa fé é vã. Além disso, somos considerados falsas testemunhas porque testemunhamos que ele ressuscitou o Messias, que Deus ressuscitou o Messias. O que não aconteceu se não for verdade que os mortos ressuscitam. Se os mortos não ressuscitam, o Messias não ressuscitou. Cristo não pode ser o aparché, Cristo não pode ser o principal se não houver ressurreição dos mortos, é o argumento por via negativa de Paulo. Se o Messias não ressuscitou, a vossa fé é inútil, é vã, e vocês ainda estão nos seus pecados, porque é a ressurreição de Cristo que nos traz a certeza de que ele era o Messias e o prometido. Também, se esse for o caso, quem morreu, e aqui está um texto muito importante, quem morreu em Cristo está perdido. Também, se este for o caso, eu repito, quem morreu em Cristo, quem morreu em união com o Messias, diz a tradução, mas aqui nas traduções comuns dizem, quem morreu em Cristo está perdido. Se for só nesta vida que depositamos a esperança em Cristo, somos mais dignos de dó do que os demais, de pena. Entretanto, a verdade é que o Messias ressuscitou dos mortos, e aqui ele foi feito a primícia dentre os mortos. Dentre os mortos, pois a morte procedeu de um homem, e também a ressurreição dentre os mortos proveio de um homem.
Em conexão, ou aqueles que em Adão morreram, serão vivificados com Cristo. Em conexão com a morte de Adão, todos morrem. Então, em conexão com o Messias, todos serão vivificados. Nós então chegaremos ao verso 23, nós lemos aqui praticamente o capítulo 15, o capítulo 15 inteiro. Percebam algumas coisas importantes. Capítulo 15, verso 22. Porque todos em Adão morrem. Sintaticamente, não existe nenhuma diferença entre o todos, que existe aqui no capítulo 15, verso 22, relacionado com Adão, e o todos daqueles que estão em Cristo, que serão vivificados. A relação não é sintática, a relação é teológica, a relação é contextual. Percebam, a expressão em Cristo, en Christo, né, em grego, ou em Cristo, ela é a mesma expressão que aparece no verso 18, falando a respeito de quem morreu em união com Cristo, ou união assentado, mas que morreu em Cristo. Qual é o significado da expressão em Cristo? Se você olhar a expressão em Cristo, eu vou pegar alguns usos dessa expressão aqui, eu deixei anotados aqui, você vai ver algo bastante interessante. Por exemplo, no próprio livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 4, verso 15, diz, ou capítulo 4, verso 16, verso 10, nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo, ou seja, pela fé em Cristo. 1 Coríntios 4,15, porque ainda que tenhais 10.000 aios em Cristo, não tendes contudo muitos pais, pois eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus, ou seja, pela fé em Cristo. Por isso mesmo, verso 17, vos enviei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, ou seja, pela fé em Cristo, como por toda parte eu ensino em cada igreja. Capítulo 15, 18, logo também os que dormiram em Cristo estão perdidos. E aqui nós repetimos, 19, se é só por esta vida que esperamos em Cristo, estamos perdidos. Verso 31, eu vos declaro, irmãos, pela glória que de vós tenho em Cristo Jesus nosso Senhor, ou seja, pela fé em Cristo. 16, verso 4, meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, ou seja, todos aparecimentos pela fé em Cristo Jesus. No livro de Romanos, capítulo 15, verso 17, tenho, portanto, motivo para me gloriar em Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus. Romanos 16, 3, saudai a Priscila e Áquila, meus colaboradores, em Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus. Romanos 16, verso 7, saudai a Adrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros de prisão, os quais são bem conceituados entre os apóstolos e que estavam em Cristo antes de mim, ou seja, pela fé, que tinham fé em Cristo Jesus. Saudai a Urbano, verso 9, nosso cooperador em Cristo, fé em Cristo Jesus. Saudai a Apeles, 16, 10, aprovado pela fé em Cristo Jesus. A Igreja de Deus, capítulo 1 Coríntios 1, verso 2, que está em Corinto, santificados em Cristo Jesus, santificados na fé de Cristo Jesus. Capítulo 1, verso 4, sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus. Mas vós sois deles, capítulo 1, verso 30, em Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus. Capítulo 3, verso 1, também do livro de 1 Coríntios, diz, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas, em Cristo, ou seja, pela fé em Cristo. Em outras palavras, qual é o grupo e o que significa aqueles que serão vivificados no Messias? Os que têm fé em Cristo. E o que é terem fé em Cristo? É haver recebido a mensagem de Cristo pregada por Paulo e pelos apóstolos, e ao haver recebido a mensagem de Cristo pregada por Paulo e pelos apóstolos, aceitá-la e passar a viver de acordo com esta fé. O texto não se refere, de 1 Coríntios 15, não se refere aos santos do Antigo Testamento, mas àqueles que dentre a comunidade de Coríntios estavam padecendo de fé, ou dentre os apóstolos que vieram após Cristo, receberam a mensagem de Cristo, testemunharam de Cristo, não apenas de maneira proléptica, não apenas de maneira tipológica, mas de maneira fatídica, maneira fática. O Messias está entre nós. E anunciaram a vida, a morte e a ressurreição desse Messias. E ao anunciarem a vida, a morte desse Messias, morreram nesta esperança, embora fossem, como todos os homens, dignos da morte. Ao passarem a ter fé em Cristo, este grupo passa a ter a certeza da ressurreição. Capítulo 15 do livro de Coríntios não lida com a existência e a fé de todos os homens, mas aqueles que morreram com a fé de Cristo Jesus, que foi anunciada pelos apóstolos. São esses o tagma do capítulo 15, verso 23. No entanto, cada um em sua ordem. Quais são as ordens? Alguns eruditos dizem as ordens são as seguintes: Cristo,
o aparquê. Ele é o mais importante. Ele é único, porque ele é o penhor de tudo o que acontece, de toda a ressurreição a acontecer, acontecida ou a acontecer. Em seguida, e aqui em seguida não é cronológico, mas em seguida no sentido de hierarquia vertical, utilizando a expressão de Nelson Vasilk, no sentido de hierarquia vertical, Cristo, o primaz, o grupo que recebeu a fé, o anúncio do Messias, aceitou e viveu esta fé, é um tagma, e alguns eruditos dizem que o próximo tagma é o grupo daqueles que viveram na expectativa do Messias, trazendo então um grupo completo no qual Cristo é o comandante e vários tagmas existem, demonstrando a sua comunhão, a sua relação com este Messias, que é o tagma único. É o único que pertence ao seu tagma. É em decorrência disso que mesmo na discussão aí sobre a discussão de Moisés, etc., não toca na ressurreição de Moisés, 1 Coríntios 15, 23, porque Moisés não viveu a fé realizada do Messias, mas a fé anunciada. Moisés não pregou a vida, a morte e a ressurreição do Messias. Moisés viveu a expectativa da vida, da morte e ressurreição do Messias. A expectativa da anunciada e não cumprida. E é em decorrência disso que 1 Coríntios 15, não vejo como sendo necessário uma análise sintática, morfossintática, uma análise semântica tão aprofundada, mas são úteis, muito bem feitas pelo professor Euler, a análise sintática, mas a análise contextual nos mostra que há uma restrição ao período das pessoas, ao grupo de pessoas que viveu no período pós-anúncio do Messias, pós-realização da promessa da vinda do Mashiach. E é por isso que esse texto, analisado de forma simples, tranquila e direta, nos mostra que Jesus é o penhor da nossa salvação, o penhor da nossa ressurreição, e ele é o tagma, ele é o único que pertence ao seu tagma. Nós, que anunciamos, pregamos e vivemos a profecia realizada, a esperança realizada, somos um outro tagma. E aqueles que viveram a expectativa do cumprimento da realização do advento do Messias, um outro tagma. Mas todos unidos em Cristo Jesus. Deus abençoe você e nós retornamos dentro em breve com mais um estudo da Palavra de Deus. Grande abraço, Lehitraot, Veshalom Uverahá.